Luiz, muito obrigado por aceitar o meu convite. Desculpa assim fora de hora, em cima, mas eu acho que o assunto, acho não, eu tenho certeza. O assunto deve ser pautado, tem que ser discutido, porque infelizmente no nosso cenário atual, vamos falar de todos os motivos políticos, culturais, dos preconceitos da vida, aparecem alguns assuntos que a gente precisa debater. Com certeza. Luiz, que história é essa para a pessoa que está assistindo, pro leigo, vamos falar, pro leigo não, para a pessoa que não acompanhou na mídia, o que é cura gay? Da onde saiu isso? Explica pra gente. Na realidade, toda essa movimentação que está acontecendo agora, diante da questão, é acerca de uma decisão judicial que foi pautada aí por um magistrado, né, uma liminar que o magistrado deferiu sobre o movimento de 27. Então um juiz foi lá e soltou a liminar, Isso. na prática, tá? Bateu o martelo que dentro da prática psicológica, da prática em psicologia, se é possível dar espaço a práticas de reversão sexual, que é justamente quem motiva, né, quem fez o pedido para que até o judiciário foram 27 psicólogos, e esses profissionais acreditam, segundo os próprios conceitos aí, que dentro da prática deles haveria espaço para se construir uma intervenção nesse modelo, que essas pessoas que têm para si que a própria orientação sexual não está adequada, poderiam então, dentro da clínica psicológica, através da técnica psicológica, reverter esse cenário. Impossível, né? Mas vamos tentar chegar na linha de raciocínio lá da liminar. Certo. Então, o determinado indivíduo, em certo momento da sua vida, eu sou gay, eu sou tal. E esse indivíduo procura um psicólogo e fala, eu quero deixar de ser gay. Exatamente. Nessa maneira. A gente sabe o quanto que se fala sobre homossexualidade, sobre relacionamento homoafetivo, mas também nós sabemos o quanto é difícil o processo de aceitação dessa sexualidade diante de todos os preconceitos que existem, não só na nossa sociedade, mas até dentro das nossas famílias, né? Então, parece, num primeiro momento, ser mais fácil mudar essa realidade. E de uma maneira como se fosse um botão. Então, se é difícil desse jeito, eu quero fazer diferente. Mas a orientação sexual não é dessa maneira. Não seria mais fácil, quem sou eu para julgar, até mesmo o juiz, por mais absurdo que isso pareça, mas não seria mais fácil apoiar? Eu falo apoiar não no sentido que o gay ele tenha um problema ou diferente, um especial, qualquer coisa, mas apoiar porque eu vejo que o gay em muitos momentos da sua vida ele precisa de apoio, porque ele quer mostrar aquilo para a família, no trabalho, e apoio até para, psicologicamente falando, para enfrentar a sociedade. O que nós temos hoje de pesquisa, na realidade, dentro da ciência psicológica, são os malefícios que essas práticas de reversão sexual causam nesses indivíduos. E não nada que nos comprove que é possível, de alguma maneira, através de alguma técnica, de alguma intervenção, mudar essa condição natural do ser humano. Então, se a gente pensa assim, esse indivíduo chega até a clínica psicológica, entra num momento aí de crise existencial, onde a própria sexualidade entra em xeque, e ele tem um movimento a favor de, não quero ser dessa maneira. É nesse momento que o profissional tem que pautar aí e falar, não, você não quer ser como você é. Essa é uma realidade muito complicada, porque mudar a própria essência, né, a própria maneira de estar no mundo, não é tão fácil assim. E se a gente pensa nos malefícios, né, no quanto isso pode causar de prejuízo a esse indivíduo, nós temos aí resultados que comprovam que essa prática de reversão aí, ela vai causar realmente mais bloqueios aí psicológicos, será mais difícil ainda um processo de aceitação, de empoderamento realmente, de que a pessoa possa de livre e espontânea vontade se perceber como homoafetivo aí e aí lidar com os conflitos decorrentes dessa condição de sexualidade. Essa reversão proposta por essa liminar, isso era proibido desde 90, é isso? Isso. Não, na realidade assim, nós temos a homossexualidade, né, tratada fora do hall de doenças desde 1990. Isso. Pela Organização Mundial de Saúde. Então, até 1990 se falava em homossexualismo,
por exemplo. E o ismo, o sufixo ismo, está relacionado às crises. A gente fala, às síndromes. A gente fala daltonismo, autismo. Tá. São condições de saúde. Então a homossexualidade estava ao lado. Então a gente falava homossexualismo. Então, hoje é totalmente errado falar homossexualismo. Errado, porque ele foi retirado do rol de doença. Ele não é essa condição não é categorizada enquanto doença mundialmente. Então, desde 1990, esse entendimento já foi tardio, é claro, né? Sim. Mas ainda assim, já cientificamente está comprovado que não se é uma patologia a condição homoafetiva. Daí se vem essa liminar, né, desse magistrado que abre aí o precedente para que esses profissionais em psicologia trabalhem aí com a liberdade do indivíduo. O juiz, dentro da resposta, né, ao pedido desses psicólogos, foram 27 profissionais que moveram essa ação. Dentro dessa resposta, ele coloca que o indivíduo deveria ter liberdade para se dedicar aí ao que ele acredita, segundo a própria individualidade. Tudo bem? Com certeza. Mas isso não pode ser legitimado por uma prática profissional. Então, o que nós temos justamente é uma motivação, infelizmente política, pautada aí em cima da organização da bancada evangélica, que nós sabemos sem extinguindo os preconceitos, mas ainda assim estamos no Estado laico, temos uma grande representação de legisladores aí com um viés aí religioso forte, né, legitimando as nossas leis, e eles estão movimentando esses profissionais para que essas práticas sejam aceitas, porque dentro da própria doutrina religiosa a homoafetividade não é permitida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar profissionais que validem a nossa doutrina religiosa. É isso que está acontecendo. É um movimento religioso, político, que foi legitimado liminarmente por um magistrado, na tentativa realmente de que esse entendimento totalmente arcaico aí, e cheio de prejuízos, seja validado. Infelizmente, nessa maneira, só reflete um pouco o que nossa sociedade está imersa, né? Nós esperamos uma postura do magistrado, né, enquanto aí um juiz que tem toda a formação, a gente espera um amplo olhar sobre as questões sociais, né? Mas ele foi enviesado, ele foi motivado aí pelas questões próprias, né? E com certeza quando bateu o martelo não sabia da repercussão. Luiz, de que forma o Conselho Federal de Psicologia, é isso? Sim. De que forma ele vê isso? Ele apoia? Não, né? Ele vai recorrer a essa... Com certeza, porque desde dessa nova da orientação da Organização Mundial de Saúde, o Conselho já distribuiu normativas para todos os profissionais da área no território nacional, em que ele proíbe práticas de reversão de sexualidade, né? E é justamente isso. Quando se fala em cura gay, a gente limita ainda assim a questão homoafetiva. Mas qualquer sexualidade, qualquer expressão da sexualidade, né, seja ela homoafetiva ou não, seus desdobramentos aí, ela não pode ser revertida enquanto prática profissional. E a orientação do Conselho é muito clara com relação a isso. E o pedido desses psicólogos que moveram a ação para esse magistrado aí é justamente nesse sentido, que eles, enquanto profissionais da psicologia, querem aplicar ou conduzir as sessões aí, as suas técnicas, de maneira a colocar esses indivíduos que se consideram capazes aí, ou no momento possíveis, né, de optarem aí por uma ou outra expressão de sexualidade, fornecer aí intervenções para que isso aconteça dentro do consultório. De uma forma, não é nem a nossa pauta principal, mas até uma curiosidade que eu tenho e acredito que algumas pessoas têm. Dentro da psicologia, tá? Dentro daquilo que a psicologia trabalha e tal. O indivíduo, ele nasce homoafetivo, é isso? Sim. Ou depois de um tempo ele ele escolhe isso para ele? Nós vamos colocar condição homoafetiva. Então, se é uma condição, ela não é livre de escolha, né? Do mesmo jeito que eu posso perguntar para um heterossexual quando ele escolheu ser hétero. Nunca. Não acontece esse momento da vida do hétero em que ele vai escolher a expressão heteroafetiva.
como não acontece para o homo quando ele vai escolher a condição homoafetiva. Ele tem um viés homoafetivo. Agora, a expressão da sua homoafetividade, ela é condicionada a vários fatores. Então, por exemplo, eu posso ser homoafetivo, ter o meu desejo ligado ao mesmo sexo e nunca socialmente expressar isso. Posso casar, posso ter filho, posso manter um relacionamento hétero por toda a minha vida. Até com base na própria sociedade, com medo de preconceito, de tudo. Isso era muito comum, era muito comum. Eu brinco em sala de aula com os alunos há 20 anos atrás, se a gente fosse buscar uma referência em televisão, que é uma condição aberta aí de gay, de homoafetivo, o que nós tínhamos? A Vera Verão e seu peru. Eram dois estereótipos do viadinho ou do gay super ligado ao escracho. Então, há 20 anos atrás, nós não tínhamos uma referência positiva do que era ser homossexual em sociedade. Nós não tínhamos como nos colocar. Então, quando a gente pensa, essa questão da cura gay é um retrocesso e tudo mais, mas ao mesmo tempo é positivo, porque dá visibilidade à minoria. Traz uma atenção ao assunto. Justo. Então, assim, se há 20 anos nem se falava, nem se representava homossexual na televisão, né? Hoje a gente fala, nós temos um espaço aí, existem movimentos, né, LGBTs aí fortes, lutando por causas que repercutem realmente sobre a condição desses indivíduos, como preconceito, como os enfrentamentos que ocorrem nos núcleos familiares, que são grandes, né? Principalmente porque a gente pensa em expressão de sexualidade, normalmente nós ligamos à adolescência, porque é o período dos hormônios, é onde você está pronto para viver a sua sexualidade. Então a gente pode identificar uma criança homossexual, nós identificamos traços, mas ela vai saber que é homossexual quando ela tiver uma prática sexual. E o adolescente também, ele está mais enérgico, ele está mais pronto para viver a vida, ele está se descobrindo, vamos dizer assim, em todos os sentidos. Sim, justamente. E o que a gente coloca hoje? Hoje, a condição do homoafetivo, ela não é mais tão estancada, tão fechadinha, né? O que nós temos hoje na geração dos adolescentes é uma condição de liberdade sexual. Então não quer dizer que eu tenho uma relação pontual homoafetiva, que eu sou homoafetivo. Eu simplesmente tive uma relação com uma pessoa do mesmo sexo. Isso não quer dizer que eu seja gay. Então, daí a gente estende ainda mais. Peraí, você teve prazer com o mesmo sexo e ainda assim não é homossexual? Como é que fica toda essa história? Aí sim a liberdade do sujeito. Aí nós estamos valorizando o indivíduo, deixando ele se satisfazer com aquilo que lhe interessa. Mas assim, Luiz, o nosso tempo infelizmente é curto, mas eu queria encerrar assim de duas formas. Primeiro, já te fazendo um convite para que volte, porque é um assunto muito grande, é um assunto que é impossível em uma hora a gente abordar tudo, quanto mais em alguns minutos. Mas gostaria muito que você voltasse pra gente, e quantas vezes você quiser também, pra gente abordar esse assunto. E eu acho que a palavra em si, mas seja com o homoafetivo, seja com o negro, seja com o evangélico, com a umbanda, com o que for, é o respeito. Com certeza. Né? Enquanto ser humano, cada um dentro daquilo que acredita, cada um é o que é. E tem o respeito. Com certeza. Eu acredito que toda essa movimentação agora que está acontecendo é importante nesse sentido. Que fica muito claro que esses psicólogos eles estão motivados não pelo respeito do sujeito, não pela liberdade do sujeito. Existe um interesse, você acredita? Não tem como deixar claro que essas pessoas que acreditam que podem mudar, modificar a própria sexualidade não estão em sofrimento, elas estão sofrendo. Então você, enquanto profissional, legitimar esse sofrimento ou contribuir ainda para esse sofrimento, esses psicólogos tinham que rever a própria prática e não fazerem um pedido para que um juiz arbitrariamente decida sobre uma legitimação que já é universal aí com relação à ciência psicológica como um todo, né? Então, se a gente está buscando respeito, se a gente está buscando liberdade do sujeito, vamos fazer isso na nossa individualidade, né? Não vamos tentar empurrar os nossos próprios preceitos aí, a grande maioria. Cura gay é atestado de preconceito? Com certeza, com certeza. É atestado de preconceito e ainda é atestado de falta, né? Falta o respeito. Né? Se a gente pensa o preconceito, às vezes
acontece ao lado do respeito. Ah, eu tenho meu preconceito, mas eu ainda assim guardo ele pra mim. A cura gay não, é uma atitude de desrespeito. Sim. Né? Porque eu quero enfiar goela abaixo aí os meus próprios propósitos. Aí. E se isso vai pra frente, aí vai... Não, o que vai ter de pai que não aceita o filho querendo há levar... precedente e jurisprudência no ambiente jurídico também. Então, assim, como o juiz de lá já determinou, eu também determino. Aí virou uma bola de neve. Mas isso, acreditamos, né, que com certeza vai ser, em segunda instância, isso não vai ser legitimado. Luiz, muito obrigado, Imagina, sucesso. eu que agradeço. Obrigado pelo papo, rendeu. Tá ótimo, estou à disposição.